Noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 99. E hoje a gente fala de um assunto bastante delicado. Vamos falar de aborto, do aborto legal, analisar o caso de Tijucas, aquele caso da menina de 11 anos que foi bastante divulgado pela mídia. Hoje eu recebo a doutora Silvia Cursino e o doutor Bruno Gilabert, os dois que tratam bastante desse assunto, são especialistas no assunto. Já vi que a doutora Silvia Cursino já está aí, já vou chamá-la logo em seguida para participar conosco. Feliz pelo programa 99, obviamente que não posso estar feliz com o tema. O tema é necessário, é um tema que a gente precisa trazer para a discussão, principalmente pelos acontecimentos, os últimos acontecimentos, mas obviamente que não dá para falar de um tema tão delicado e dizer que a gente está feliz para tratar desse tema. De toda forma, é importante, é necessário, esse é o objetivo do Direito em Pauta. É trazer conteúdo, trazer conhecimento e discutir temas da atualidade. Por isso que a gente pautou para o programa 99 a questão do aborto legal e a análise do caso de Tijucas. Já vou aqui, Dr. Bruno também já chegou, já vou colocá-lo aqui e em seguida encaminho o convite para a doutora Silvia também. Já convidei também a doutora Silvia, o convite já deve estar, o doutor Bruno já está aqui conosco. Boa noite, doutora Silvia também. Boa noite. Boa noite, doutores. É um prazer estar aqui Tudo bom? com vocês. Prazer é meu. Boa noite, doutor. Prazer em conhecê-lo. O prazer é todo mesma meu, forma. gente. Muito obrigado por terem aceito o convite, tratar de um assunto tão delicado. Dois especialistas na matéria, Dr. Bruno Gilabert, que é delegado civil do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Penal, mestre em Direitos Fundamentais e novos Direitos, tem MBA em Gestão da Segurança Pública, autor de livros jurídicos, presidente da Banca de Direito Penal do Concurso Público para Delegado do Rio de Janeiro. Inclusive, num dos seus livros, ele tem um capítulo tratando desse tema de maneira bastante clara. Doutora Silvia Cursino já é uma defensora aí das mulheres, já tem uma atuação forte nesse segmento, presidente de várias comissões já foi, atualmente continua presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Cotia, é do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar também da OAB Cotia, advogada do coletivo Mulheres Feminino, é isso? Coletivo Feminino? Coletivo Feminino Mulher Ação, é um coletivo Mulher de Ação mulheres Cotia. Isso. Co-criadora da Lei do Apadrinhamento Afetivo Cotim 2016, líder jurídica local do projeto Justiceiras, que é da nossa querida Gabriela Mansur e tantas outras advogadas. Então, vocês podem perceber que a gente está aqui muito bem acompanhado. Meu papel aqui é só direcioná-los, porque quem é especialista na matéria são os dois. Queria, mais uma vez, agradecê-los por estarem aqui conosco no Direito em Pauta, edição número 99. E a gente vai fazendo um bate-papo, vocês vão respondendo, um responde, o outro pode argumentar, fazer uma coisa bem tranquila, sem muita regra, mas com objetividade para trazer conhecimento. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta do nosso tema. Aborto é crime? A melhor resposta para isso me parece que depende. Depende das circunstâncias em que esse aborto ocorre, depende se há um abortamento doloso ou culposo, se há um abortamento natural, e mesmo quando há um abortamento voluntário, se essa hipótese se insere dentre aquelas, né, em que a legislação autoriza a intervenção abortiva. Perfeito. Como eu falo, né, para o direito tudo depende. A gente não tem uma resposta, eu acho que incisiva, né, doutora? Doutores. Exatamente. O aborto culposo, aquele aborto acidental, vamos dizer assim, ele nunca foi criminalizado. Na verdade, o aborto culposo ele só é uma causa de maior punibilidade da lesão corporal, mas não existe como crime autônomo, né? E então, nós temos as hipóteses também de aborto espontâneo, tal, que essas evidentemente sequer poderiam ser criminalizadas. O que me parece que causa mais conflitos e que causa um debate jurídico até um pouco mais aprofundado são aquelas hipóteses de aborto voluntário.
né, e principalmente aquelas hipóteses de aborto permitido. Essas aqui, nessas hipóteses, nós temos que fazer um exercício de inflexão, de um estudo um pouco mais detalhado. Tá? Exatamente. Pegando já um gancho nessa questão do aborto provocado, tem aborto provocado pela gestante com ou sem consentimento, que é uma previsão do Código Penal, e aborto provocado por terceiro. A gente tem punições e penas diferentes para esses dois crimes? Sim, sim, temos sim. No aborto provocado pela gestante, até porque quem pratica esse aborto é aquela pessoa que carrega, né, a gestação consigo, aquela pessoa que muitas vezes tem uma situação de maior sensibilidade, de maior sensibilização, vamos dizer assim, em relação a essa gestação, tá, com a prática do autoaborto ou mesmo do consentimento para o aborto, a pena é menor. Já quando nós falamos do aborto provocado por terceiros, a pena é sensivelmente maior, ainda mais quando ele não é autorizado pela gestante, o que é, de fato, nesse caso, uma conduta bárbara. Perfeito. Doutora Silvia, é mais comum a gente ter o aborto provocado pela própria gestante com o seu consentimento, ou a gente tem muito aborto provocado por terceiro? Me parece, como não especialista no assunto, que a gente está diante mais do aborto provocado pela própria gestante, é isso? O que a gente fala aqui da não criminalização do aborto, o que acontece? Quando ocorre, né, as mulheres procuram fazer o aborto, se a mulher ela tem uma melhor condição social de vida e financeira, ela vai a uma clínica e faz esse aborto em segurança. Então, por isso que em alguns casos eu sou totalmente a favor do aborto. E o que a gente vê aí, que o doutor, sendo delegado, pode falar para a gente com mais liquidez ainda, o que acontece muito é que a morte de meninas e mulheres que acabam provocando esse aborto clandestinamente, né? E, infelizmente, por meios de todas as formas, a gente agulha de tricô, remédios, e elas acabam em morte, não só do feto, né? Não só da criança, mas também da mãe. Então, isso é muito triste. É por isso que eu defendo a não criminalização do aborto. A gente vai falar um pouco mais para frente dessa questão da não criminalização, a gente vai tratar disso sim. O que seria aborto legal? A gente tem, obviamente, que uma definição do que é aborto legal, né? Temos sim, temos sim. Por favor, doutor. Por favor, professora, eu estou adorando. Nós temos uma... Eu costumo fazer uma distinção entre aborto legal e aborto permitido. Me parece que a denominação aborto permitido ela é um pouco mais ampla do que a denominação aborto legal. O aborto legal remete muito àquelas hipóteses do Código Penal, né? Que nós temos o aborto para preservar a vida da gestante, nós temos o aborto sentimental, que é aquele aborto praticado em caso de estupro, mas as hipóteses de aborto permitido, elas não se encerram aí. Elas vão além. O STF, na DPF número 54, já decidiu sobre a questão do feto anencefálico. Nós temos algumas decisões mais recentes do STJ falando do abortamento na síndrome de Boris-Tolk, né? Na verdade, lá quando eles falam do feto anencefálico, tecnicamente nem é muito correto falar em abortamento, não, né? Porque o STF decidiu que no caso do feto anencefálico, a interrupção da gravidez ela é permitida porque não há um bem jurídico a ser tutelado, né? Não há uma atividade cerebral no feto anencefálico, consequentemente não há uma vida a ser tutelado. O que nós temos ali é uma interrupção terapêutica da gravidez, não um abortamento. Mas quando nós falamos, por exemplo, da síndrome de Boris-Tolk, que é uma situação que vem sendo enfrentada mais recentemente pela STJ, aí nós temos, de fato, um caso de abortamento que não está previsto na lei, ou seja, um abortamento legal, mas é um abortamento permitido. Perfeito. Pegando mais um gancho, desde 2012, na DPF 54, o STF permitiu. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que a decisão é acertada, não tem dúvida disso. Ao mesmo tempo, tem uma ação lá desde 2017, que se eu não me engano, é do PSOL, e ela está lá engavetada com a Rosa Weber. Ele fala da descriminalização nas primeiras 12 semanas de gestação.
eu andei pesquisando isso, parece que não tem nenhuma previsão de julgamento, principalmente no momento de eleição, o assunto é muito complexo. A gente está diante também, nesse caso do STF engavetar uma discussão tão importante, de um ativismo judicial. A função do judiciário não seria decidir independente do momento político e de outras questões? Bom, não é uma novidade, né, o STF demorar para decidir algumas questões em virtude do clima, vamos dizer assim, né? Quando não há o clima para que se julgue uma determinada ação, ou mesmo quando um determinado ministro não concorda com essa ou aquela posição e, usando o jargão popular, ele senta em cima do processo. Eu não acho nem que seja o caso da Rosa Weber, não, porque já houve uma ação no STF, né, em que o ministro Barroso se manifestou pela possibilidade de interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gravidez, a ministra Rosa Weber concordou com o ministro Barroso no voto dela. Então, não acho que seja esse o caso de não concordância. Mas, realmente, para teses polêmicas, elas demoram um pouco mais a percorrerem o caminho, né, que deveriam percorrer no STF. É verdade. E em relação a esse assunto, desculpa, acabei cortando a senhora, doutor. Quer falar alguma coisa? Não, é que assim, quando é muito polêmica, né, a situação acaba esbarrando na bancada religiosa, né, do Congresso, e a gente acaba ficando nessa forçação de barra, né, e aos medos, né, as pessoas acham que, de repente, se descriminalizar, de passar por essas 12 semanas, vai todo mundo engravidar, toda mulher vai engravidar e vai praticar o aborto, e eu acredito que não seja bem assim, né? A gente precisa realmente pensar no próximo. E, na verdade, quando a gente fala nessa descriminalização, é exatamente nessas meninas e nessas mulheres que realmente não têm condições. E estudando aqui um pouquinho, a cada aborto legal, nós temos outras 11 meninas que são internadas. Eu falo meninas, mas meninas mulheres. Né? Normalmente, a mulher, quando ela já está com a vida, né, ela já é uma mulher feita, é mais difícil ela passar por essas outras formas de abortamento, de tentar o aborto. Mas as meninas, então, normalmente é uma média de 11 meninas. A cada aborto legal, 11 meninas dão entrada em hospitais, porque tentou fazer o aborto, porque, né, muitas vezes não obteve sucesso e aí ela precisa de cuidados médicos. Então, a gente luta pela saúde realmente da mulher, não é por conta para virar uma bagunça, né? Que as pessoas acham, não, vai virar uma zona se puder abortar, se for liberado, mas não, é a questão da saúde pública da mulher mesmo. Realmente é essa questão que a gente mais enfrentamento. Perfeito. Até um contraponto do que eu falei, parece que eu fui muito crítico com o STF. Há quem defenda que realmente o STF não deveria pautar, porque uma das funções do judiciário é a pacificação social, e o momento não é adequado para a discussão desse tema. Então, manter isso fora do julgamento até que a sociedade amadureça seria uma das funções do judiciário. Só trouxe para mostrar que, na verdade, não é uma crítica direta a Rosa Weber, Weber não é nada disso. Eu só trouxe os posicionamentos. Mas vamos lá. Não, assim, até o que você falou tem pertinência, Constantino, quando a gente se depara com aquela questão do efeito backlash, né? Que muitas vezes, se a sociedade não está preparada com uma determinada discussão, você acaba tendo um efeito pernicioso nessa decisão pelos direitos fundamentais esposada pelo STF, etc. Então, realmente, essa questão do clima importa. Claro que nem sempre é por aí que o STF segura uma decisão de uma causa ou outra, mas também perdi todo acontece mundo. dessa forma, né? Voltou. Tinha perdido vocês, mas voltou. Estão me ouvindo bem? Muito bem, perfeitamente. Tá, perfeito. A gente tem até, já linkando um pouco com o caso de Tijucas, que a gente vai falar depois, vamos tentar separar um pouco para tratar depois só desse caso especificamente, mas linkando, existe um limite de tempo da gestação para que o aborto legal seja permitido? Olha, nós temos uma orientação
do Ministério da Saúde para que esse aborto seja realizado até a 22ª semana de gravidez. É importante que a gente fale o seguinte, né? Na medicina, o termo aborto ou abortamento, se a gente quiser ser um pouco mais técnico, esse termo ele é utilizado para aquela gravidez em que não há possibilidade de vida extrauterina independente, né, ou independente. E isso estaria mais ou menos lá pela 22ª semana de gravidez. A partir daí, o que nós temos é o parto prematuro, né? Ou seja, abortamento, na medicina, ele seria temporalmente limitado. Mas no direito nunca houve essa distinção. Por exemplo, se eu criminosamente, contra a vontade da gestante, interrompo uma gravidez de 8 meses, que seja, por exemplo, esfaqueando essa gestante de alguma forma, isso vai ser considerado um aborto. Né? Isso vai ser chamado de aborto, não vai ser chamado de outro termo qualquer. Então, o direito, quando usa esse termo aborto, ele não faz qualquer tipo de limitação temporal, senão o início do parto, claro. Depois do início do parto, nós passamos a ter uma vida extrauterina e, consequentemente, não temos mais a possibilidade de aborto. Mas dentro desse período, da chamada vida intrauterina, né, não há qualquer tipo de distinção temporal. Tudo ali vai ser considerado abortamento e, portanto, a lei penal, quando ela fala que o aborto é permitido em caso de estupro, em caso de risco de morte para a gestante, a legislação penal está tratando desse período como um todo, da gestação como um todo, do início até aquele momento em que começa o parto. Entendi. Perfeito, acho que ficou claro. Isso, na verdade, até é bom ressaltar essa questão, porque dá uma ideia para quem... A gente tem muitas pessoas que nos assistem que não são advogados, a gente tem um público em geral que assiste. É importante isso ficar claro, que o senhor colocou, doutor, que, na verdade, a ideia que se dá é que se eu cometeria um homicídio, né, contra o feto, se a gente pode dizer isso, o senhor está dizendo que não é isso que ocorre. Né? Isso é importante ficar claro, eu acho que traz aí um pouco de luz para esse assunto. É legal você ter falado dessa questão do homicídio, Constantino, porque daquele fato de Tijucas, né, quando há aquela pressão para que a criança não concorde com o abortamento, ou para que ela mantenha a gravidez, em determinado momento, eu me lembro se é o Ministério Público ou se é o Judiciário, há uma menção à questão da eutanásia. Né? Não, mas isso é uma forma de eutanásia. Eutanásia? Não, peraí, eutanásia é da vida independente, né, da vida já nascida, da vida extrauterina. Então, há até entre os operadores do direito uma certa confusão conceitual. É verdade, é verdade. Vamos lá. Se o aborto legal for negado pelo médico ou pelo hospital, que é o caso que a gente tem lá de Tijucas, fazendo um link, qual a orientação que a gente daria para a gestante ou para a família? O que ela deve fazer? Uns falam em mandado de segurança, qual que é? Ou procuraria a delegacia? Se alguém lá no Justiceiras procurar vocês dizendo eu preciso fazer um aborto legal, fui vítima de estupro, estou dentro do prazo, qual que é a orientação? Qual que é o procedimento prático? Aqui, no Justiceiras, a gente orienta, a pessoa vai preencher um PDF, né? E ela vai ter um atendimento. E, normalmente, a voluntária jurídica vai entrar em contato com o Ministério Público para saber por que foi negado. Né? Aqui em Cotia, né, que é aqui onde nós trabalhamos, nós temos o Hospital de Cotia, que ele faz o atendimento às mulheres. Embora não seja muito divulgado, eu não sei por quê, não sei por qual motivo, mas a mulher que sofre uma violência sexual ou que tenha um problema de um feto acefálico, enfim, ela pode procurar o Hospital de Cotia e ela vai ser atendida após fazer o boletim de ocorrência, que eu acredito que esse seja o primeiro passo, né, doutor? Quando ocorre um crime. E o Ministério Público. Eu acredito que direto no Ministério Público nós temos a OAB, há inclusive o atendimento psicossocial para vítima e para a família da vítima, porque eu acho que atinge todos. Então, eu acho que o SUS ele tem um tratamento interessante desde que seja comprovado, né, que seja feito o boletim de ocorrência direitinho. E além dessa
da menina, nós tivemos a questão da outra mocinha, né? Uma atriz aí que teve que seguir a gestação e deu a criança para adoção, que também é um procedimento que nós temos aqui. Adoção legal. Você pode deixar a criança também aqui no Hospital de Cotia, no Hospital Estadual, também sem problemas. A criança vai para o abrigo. Quando é um bebê, um recém-nascido, eu fico até feliz porque ele vai embora rapidinho, né? Porque a gente está cheio de casais aí que querem adotar. E é isso. Eu acho que o SUS tem alguns programas para a mulher, precisa ser mais difundido, mais divulgado, para que não aconteça tantas mortes dessas meninas. Perfeito. Particularmente, eu sou até um pouco radical nesse ponto. Eu considero que nem mesmo o registro de ocorrência é necessário para intervenção abortiva em caso de estupro. Acho que a pergunta que a gente tem que se fazer aí é a seguinte: o que o registro de ocorrência prova? Ele prova que houve um estupro? Se uma pessoa vai numa delegacia e fala, fui estuprada, quero fazer um registro de ocorrência, o que o policial vai fazer? O registro de ocorrência. Independentemente se essa versão é verdadeira, se é uma versão falsa, ou seja, o registro de ocorrência não prova nada. E a pessoa não é obrigada a registrar a ocorrência. Mesmo quando o crime é de ação penal pública incondicionada, a vítima não é obrigada a procurar uma delegacia. Não existe nada que imponha à vítima essa postura. Então, se a vítima procura um hospital, narra uma situação de abuso sexual, e o hospital encaminha para fazer o registro de ocorrência, eu acredito que é uma exigência até abusiva, talvez inconscientemente abusiva, né? Nós não temos nenhum tipo de legislação prevendo essa exigência. E isso até, de certa forma, vai contra a dignidade da gestante, que para realizar aquela intervenção abortiva, no momento em que ela está mais sensibilizada, que é quando ela toma essa decisão pela interrupção da gravidez, ela ainda é obrigada a encarar uma repartição policial. Então, me parece que até por uma questão de dignidade, isso não deveria ser exigido. Muita gente fala, né? Mas e se for mentira? Investiga-se. E se for o caso, pune-se depois a falsidade. Mas, normalmente, não é mentira. Normalmente é verdade. Então, nós vamos submeter as gestantes que estão ali nessa situação de sensibilização a uma prática que viola a sua dignidade, não me parece razoável. Tá. E o médico que se recusa a fazer e exige uma autorização judicial ou exige o registro do boletim de ocorrência, ele estaria cometendo algum crime, doutor? Normalmente não. Normalmente o médico, quando faz isso, ele o faz por receio, por medo de ser envolvido em uma história em que pode dar alguma repercussão jurídica. Normalmente não há uma consciência de se agir abusivamente. Podemos ter, de repente, uma infração ético-disciplinar, mas crime, normalmente, por parte do médico, não há. Claro que tudo depende da situação concreta, né? Teoricamente, dependendo do caso concreto, nós podemos pensar numa violência institucional, talvez, mas vai depender muito da questão concreta. Mas, normalmente, essa conduta do médico não é criminosa, embora não seja uma conduta correta. Perfeito. Pode falar. Doutor Bruno aqui foi muito sensato, mas infelizmente a gente ainda esbarra em muita burocracia, né? A gente, tem muitas pessoas que, em vez de simplificar, foi tudo que o doutor Bruno falou, uma hora tão triste, que a mulher está tão e que ela precisa decidir, porque é muito complicado, eu acredito, que ter essa decisão, você tomar essa decisão de abortar, né? Ainda tem que passar por esse constrangimento, que deixa de ser um constrangimento. Mas realmente acontece essa questão de negar, de fazer o aborto e de ter medo de sofrer qualquer sanção lá na frente. E, infelizmente, o que a gente percebe também, quem é criminalizado
doutor Bruno, que é delegado, pode falar. Quem está na vida aí do crime, para ele, se colar, né, colou. Mas quem não está, é mais difícil, realmente. Então, ele fica mais ressabiado de fazer alguma coisa errada. Então, muitas vezes que o médico tem medo de fazer alguma prática que possa trazer algum problema para ele lá na frente. É até desconhecimento, né? Pedir uma autorização judicial ou pedir que se registre um boletim de ocorrência ou qualquer coisa parecida, é falta de conhecimento do médico, às vezes de tentar se preservar, né? Para não ser depois acusado. Essa questão do aborto, ela traz tanto desconhecimento na sociedade e acaba gerando isso. É tão pouco discutido de maneira correta que acaba gerando esse tipo de preocupação, né? Às vezes é mais medo de cometer algum crime do que efetivamente a negativa de se fazer o procedimento. Acho que é nessa linha, né? É muito provável. Muito provavelmente é isso mesmo. Perfeito. Gente, uma questão mais conceitual. A gente pode dizer que a legislação brasileira é conservadora em relação ao aborto? Eu acredito que sim, por conta do cristianismo, né? A gente, infelizmente, as pessoas colocam a religiosidade na frente de Deus, né? Das pessoas, né? Do próximo, né? Porque a gente fala, eu sou muito crente em Deus, então eu falo assim, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, é a primeira coisa. E o profissional que trabalha com doméstica, ele tem o feeling. O doutor que trabalha diretamente recebendo as denúncias, fazendo investigação, ele tem o feeling também de saber se aquilo é ou não é, se ele desconfiar, né, de alguma coisa mais a fundo. Eu acho que a gente tem esse feeling de saber, né? O pessoal fala muito, e a denunciação caluniosa nos casos de violência doméstica. Não é que não existe, existem. Mas um bom profissional, ele vai pegar as provas, ele vai investigar também. Não é qualquer mulher que chega para você falando, olha, ele me bateu e não tem, né, provas que corroborem com aquela queixa dela, aquela denúncia. Então, é muito difícil acontecer com um bom profissional que seja uma denunciação caluniosa, que seja uma falsa... né, uma falsa, como fala, do crime... A falsa comunicação de crime, né? Eu acho que né, e aí quando a pessoa realmente está de má fé, e você dá um toque e fala, olha, não é bem assim, você pode responder, porque o crime de violência doméstica, por exemplo, o agressor ele vai responder ali de 3, 5, 6 meses no máximo, a pena é muito pequena. Uma denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos. Então a gente precisa também colocar, né, prós e contras. Não é só você chegar e México, tem muitas coisas por trás e o profissional ele tem que saber filtrar, né? Orientar os clientes, que não é só assim, que você pode prejudicar, que infelizmente a justiça ela tem que ter feito. É interessante essa questão da denunciação caluniosa, foi muito bem colocada, porque até na portaria número 2282 do Ministério da Saúde de 2020, né, havia uma exigência para a realização do aborto em caso de estupro, né, havia uma exigência de que a gestante, fosse alertada sobre a possível ocorrência dos crimes de falsidade teológica e de autoaborto, né, caso ela estivesse mentindo. E isso gerou uma reação até justificável. Na portaria seguinte, deixa eu pegar o número dela aqui, de cabeça eu realmente não me lembro, na portaria seguinte, que é a 2561 de 2020, essa exigência foi retirada. Isso por quê? Claro que existem os casos de falsa comunicação de crime, é claro que existem os casos de denunciação caluniosa lá na violência doméstica, mas na ampla maioria dos casos, quando uma mulher vai à delegacia para denunciar, para noticiar, né, uma violência doméstica, ou quando uma mulher vai a um hospital para realizar uma intervenção abortiva em caso de estupro, é porque ela realmente foi vítima de uma violência, ela realmente foi vítima de um estupro. Então, essa exigência do alerta, olha só, você pode cometer um crime, hein? Abre seu olho. Isso acaba sendo uma forma de revitimização também.
É, houve uma denunciação caluniosa, houve uma falsa comunicação de crime, ou qualquer outro crime que seja, que se investigue, né? Mas eu não preciso pressionar a mulher com isso. Agora, você falou da questão da legislação brasileira ser ou não conservadora, Constantino. Eu acho que hoje ela é. Hoje ela é. Mas nem sempre foi assim, né? Quando a nossa legislação previu o crime de aborto em caso de estupro, na época, lá em 1940, ela era uma legislação inovadora. Outros países de tradição democrática não tinham essa mesma previsão. Talvez nós tenhamos estagnado no tempo, né? E há diversas explicações sociais para que isso, na época, tenha sido aceito como normal e hoje o aborto seja uma discussão que encerre um tipo de tabu, né? Existem explicações sociopolíticas, etc. Mas fato é que a nossa legislação nem sempre foi uma investigação conservadora em termos de aborto. Perfeito. Pegando a doutora Silvia falou da questão da religiosidade. Como é que a gente consegue lidar com as questões ideológicas e religiosas com relação ao aborto? Porque a gente sempre tem os dois lados, né? Fica lá com os conservadores, com os liberais, os que são a favor, os que são contra, e aí cai sempre nessa discussão, né? Aborto, quem é a favor do aborto é a favor, é assassino, aquelas coisas todas. E, por sua vez, quem defende o aborto defende a proteção da mulher, os casos que a gente tem conhecimento de que acaba sendo vítima, de que vai fazer o aborto numa clínica fundo de quintal, tal. Mas como é que lida? Não tem solução, né? Ajustar isso. Vocês enxergam alguma solução de como é que eu ajusto, como é que eu equilibro esses dois lados? Ou a legislação não precisaria se preocupar com isso? Eu acho que tem como, né? O que eu vejo, se eu puder dar um conselho, se eu puder dar um conselho, cada um cuide da sua vida. Mas assim, doutores, de verdade, que é o corpo da mulher, né? A mulher, ela tem que o corpo é propriedade dela, tem que saber. Por isso que é muito dolorido, né? Independente do motivo. Agora, hoje eu estava conversando com uma senhora e ela falou, nossa, essa mesma questão da religiosidade, ela falou assim, poxa, foi um assassinato. Ela fez o aborto já de 7 meses. E aí, qual a diferença? Me perguntando, qual a diferença de estar com 20 semanas ou com 29, 30 semanas? Eu não vejo diferença nenhuma. É uma vida também. Mas a gente precisa ter todo o contexto. Eu já tive casos de meninas vamos fazer o aborto, não conseguiu fazer o aborto correto, não conseguiu, o médico se negou, o hospital se negou de uma ordem oficial, e aí essa ordem não veio no momento certo, aquele bebê no ventre, né? Até os e entregar para adoção. Aí eu fico imaginando, imagina ela ter sofrido uma violência sexual, que já é uma violência das mais extremas, acho que é a pior, né? E ainda tem essa violência até 9 meses e ter que parir, né? Eu estou falando isso como mulher e como mãe, porque você carregar um bebê mais sublime, é a coisa mais maravilhosa. Você gerar, você ter, você amamentar, é a coisa mais gostosa da vida da mulher. Eu, como mulher, falando. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. E aí eu fico imaginando uma menina que engravidou de uma violência sexual e é obrigada a mandar aquele bebê, né? E eu sou cristã, sou evangélica, pensar no próximo, a gente precisa pensar no outro, né? Como se fôssemos nós mesmos. A gente precisa estar no lugar do outro para saber como vai ser a vida daquela criança, né? Ela não foi desejada, ela não foi amada. A criança ela vai crescer revoltada, ela já vai nascer revoltada. Então, a gente precisa pensar nisso também. Né? Perfeito.
Doutora Silvia, o seu áudio está picotando um pouco. Será que é alguma coisa da conexão? Pelo menos para mim está picotando. A gente não Ah, consegue entender bem. eu posso sair e tentar entrar de novo. Fica à vontade, se quiser, Pode porque ser? a gente consegue lhe ouvir melhor. Tá bom. Pode sair e entrar de novo que eu faço o convite, fica tranquilo. Só para a gente poder dar continuidade para conseguir entendê-la. Vamos ver se ela já vou mandar o convite em seguida, até para a gente não ser deselegante com a doutora Silvia. Um segundo, gente. Então, um segundo que eu estou encaminhando o convite. Estou aqui. Pronto, já mandei o convite. Enquanto ela volta, doutor Bruno, a decisão da Suprema Corte americana, recente, alterando a questão do aborto, ela pode ter reflexo no Brasil, inclusive na decisão do STF de engavetar o nosso caso? A gente tem esse risco, tem essa influência direta ou, na sua visão, isso não interfere? A decisão da Suprema Corte americana, ela na verdade não é uma decisão sobre a impossibilidade de intervenção abortiva, né? Na verdade, a decisão da Suprema Corte americana é uma decisão que confere aos estados, né, a possibilidade de legislarem sobre o tema, revogando aquele precedente, né, do caso Roe versus Wade. Claro que isso exerce uma certa influência no, vamos dizer assim, no imaginário jurídico coletivo, claro, exerce. Mas a base jurídica brasileira é diferente da base jurídica americana, embora o constitucionalismo americano influencie muito, né, o nosso próprio constitucionalismo. Nós temos uma influência da Corte, das decisões da Suprema Corte americana, evidentemente, sobre as decisões da Suprema Corte brasileira. Não é raro, por exemplo, que ministros brasileiros citem precedentes da Suprema Corte americana, mas eu acho que essa influência é mais sobre esse imaginário jurídico, sobre uma consciência coletiva de se o aborto deve ou não ser permitido, que uma influência uma influência maior nesse sentido do que uma influência propriamente dita sobre as decisões já tomadas ou que serão tomadas sobre o aborto. Quanto a isso, acho que depende muito mais da composição da nossa corte do que propriamente da decisão da Suprema Corte americana. Perfeito. Vamos lá. Descriminalização do aborto. Deve acontecer, não deve? Vocês são a favor ou contra? Se for contra, por quê? Se for a favor, por quê? Vamos tentar trazer um pouco de luz a essa questão que tanto se fala, ouvindo dois especialistas no assunto. Eu acho que a questão desse balanço, a gente tem um delegado de polícia aqui, professor de direito penal, que escreve sobre isso, e a gente já percebeu isso, a doutora Silvia, que é uma defensora das mulheres, que lida com violência doméstica, que acaba criando essa preocupação, acompanha provavelmente no Justiceiras, e onde mais ela atua, tanto caso de violência, tanto caso de morte decorrente de aborto feito em locais não apropriados. Então, nessa linha geral, eu queria saber a opinião de vocês com relação a esse tema. Vou deixar a doutora Silvia responder primeiro, até pela atuação dela, e na sequência eu já complemento. Eu sou a favor, exatamente pela mulher mesmo, né? Pela segurança da mulher, eu acho que é políticas públicas para mulheres, a questão de meninas, né? Eu estava vendo algumas coisas daqui, e a cada aborto legal, 11 meninas dão entrada em hospitais por conta de abortos feitos clandestinamente. E é isso que a gente quer evitar, diminuir, porque a gente não vai acabar, né, com a violência, não vai acabar com o aborto, a gente vai acabar com o aborto clandestino. A gente só quer que a menina e a mulher, quando precise fazer, faça com segurança. Né? O intuito aqui de ter o aborto legal é isso. Né, a descriminalização do aborto. Realmente a segurança
das mulheres. E a gente precisa ver, porque a mulher, no Brasil, a mulher morre, né? A mulher morre, nós somos campeões, o quinto país que mais mata a mulher com feminicídio, nós somos o segundo país em abuso sexual infantil, que é uma coisa dentro de casa. Então, mulheres morrem todos os dias, somos o país que mais mata trans. Então, a gente precisa acabar com com esse ranking. O Brasil está muito... só coisa ruim, né? Então, é por isso que eu sou a favor da descriminalização, por conta dessas meninas, dessas mulheres que vão fazer de qualquer forma e acabam morrendo. Muitas morrem, muitas perdem o seu útero, muitas nunca mais vão poder gerar. E além, né, de ficar com essa deficiência, né, de não poder gerar nunca mais, imagina o psicológico, né, o emocional dessa mulher. Ela vai ficar ferida para sempre, porque uma mulher que aborta, ela nunca mais vai esquecer, mesmo que ela seja mãe, ela nunca mais vai esquecer que ela teve que fazer ou que fez esse procedimento. Então, eu sou a favor. O que a gente tem que pensar é o seguinte, vamos supor que eu queira comprar um medicamento abortivo. Eu compro em qualquer esquina. Né? É fácil comprar um medicamento abortivo. Isso significa que é fácil abortar. E aí pode surgir a seguinte indagação. Então só porque muita gente faz significa que tem que ser permitido? Então quer dizer que todo crime que é corriqueiramente permitido, que nós não conseguimos controlar com o tempo, então nós liberamos, né? Calma. Porque a gente tem que pensar o seguinte, claro que eu não estou falando, por exemplo, que como tem muitos roubos, então vamos liberar o roubo, né? Tem um monte de gente praticando roubo, tem muito furto, vamos liberar o furto. Não é isso. O problema é que, quando nós falamos em aborto, a proibição, ela ceifa não apenas uma vida, mas, em grande parte dos casos, 2 vidas. Acaba que o proibicionismo, no que tange ao aborto, ele traz um efeito pior do que a liberação. Então se eu liberar o aborto hoje, se eu passo a permitir o aborto, isso não significa que vai virar uma festa da sexualidade, todo mundo vai praticar relações sexuais, todo mundo vai engravidar, todo mundo vai abortar? Não. Isso é um raciocínio muito simplório. Né? Isso aí é um raciocínio raso. Não é isso. Vai acontecer. Vão continuar acontecendo hipóteses de gravidez indesejadas, pessoas continuarão abortando tal qual acontece hoje. Não haverá um aumento estatístico, não. Pelo contrário, talvez até nós tenhamos números mais confiáveis de casos. Talvez a estatística ela passe a ser até mais confiável. A diferença é, nós perderemos 1 ou 2 vidas. Né? Da forma como o aborto é feito, será que ele vai ser feito em um momento preliminar, onde ainda nós temos aquele aglomerado de células? Porque hoje a decisão pelo aborto, considerando a criminalização, ela muitas vezes até demora. E pega o conceito já mais formado, já no estágio de gravidez mais avançado, que talvez, se o aborto for permitido, vai ser um estágio mais antecipado. Ou seja, o dano tende a ser menor. E isso é uma questão de saúde pública, sem dúvida. Não tem como afirmar que isso não seja uma questão de saúde pública. Agora, eu posso ter uma concepção pessoal contra o aborto? Posso. Eu posso ter uma concepção pessoal a favor da intervenção abortiva? Posso também. Isso não passa pela concepção pessoal. Passa por diversas questões de preservação da vida, de eficiência, questões jurídicas. Né? As opiniões pessoais vão ser reservadas para o momento em que eu tiver que fazer valer ou não esse meu direito. Pelo menos é o que me parece mais correto nesse caso. Perfeito, eu acho que as duas visões se contrapõem, mas elas chegam ao mesmo lugar. E a gente teve aí as duas respostas que levam para o mesmo caminho. Aborto é caso de polícia ou é caso de saúde pública? Acho que essa está respondida por vocês já. Caso de saúde pública, não tem dúvida disso, né? Me parece que sim. Olha,
Deixa eu fazer uma rasgação de seda aqui, que eu estou encantada, doutor, e um alívio, né, de conhecer, embora online ainda, um delegado tão, né, doutor Bruno, mais delegados como o senhor no Rio de Janeiro. Eu tenho muitas clientes do Rio de Janeiro, porque assim, a gente precisa de homens engajados e que sejam reais, né? Que vejam a realidade. Né? Então, assim, parabéns, eu estou encantada. É um alívio ouvir a gente ter homens, delegados, mestres, né? Professores que reconheçam e vejam dessa forma. Realmente é saúde pública. Então, feliz e obrigada. Eu agradeço, a recíproca é verdadeira, mas eu queria só fazer uma ressalva, gente. Quando eu falo que talvez o aborto seja um caso de saúde pública e não de polícia, evidentemente eu não estou falando daquele aborto que é feito contra a vontade da gestante. Esse tem que ser criminalizado, tem que ser um crime grave, evidentemente. Então é bom a gente contextualizar, se eu penso, posso passar a impressão, né, que eu estou defendendo a liberação total de qualquer hipótese de aborto, e não é bem assim. Né? Então é bom fazer essa ressalva para que a minha fala não seja mal interpretada. Eu acabei lembrando da música do Mamonas, né? Delegado também é gente, né? Delegado também pode... De vez em quando nós somos. Pode ter bom senso, pode ter qualidade de fala, pode ser inteligente, como o doutor Bruno, especialista. A gente tem uma estimativa de 500 mil abortos por ano no Brasil. Alguém comentou, inclusive, que se tem uma falsa impressão de que se a gente descriminalizar, a quantidade de mortes vai diminuir. Faz sentido isso? Para mim, faz sentido. É isso. É exatamente isso. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né? De a gente ter... que a mulher tem o direito sobre o seu corpo. E, né, o doutor acabou de falar aí a questão de não é qualquer aborto, né? Vai contra a liberdade sexual da mulher, né? O homem que a leva, porque a gente vê aí alguns casos que o homem levou e fez a mulher abortar, ou levou para o médico, deu algum abortivo. Isso, além de tudo, é uma violência sexual, né? É uma violência doméstica contra a liberdade sexual da mulher também. Eu acho que tem tudo a ver. Sim, tem uma relação direta, não tem dúvida nenhuma. Tem uma relação direta, sim. Um outro dado também é que o Brasil teve, em 2021, um estupro a cada 10 minutos. A gente consegue identificar por que isso ocorre e o que a gente poderia fazer para mudar essa realidade. Eu acho que é mais uma coisa da criminal, penal, da sociedade, mas a gente tem caminhos, a esperança. Por que isso acontece? O número de um aborto a cada 10 minutos, um estupro a cada 10 minutos, é um número que assusta, né? É bom que se diga, isso fica muito claro, pelo menos na minha realidade aqui do Rio, tá? Não posso falar pelo Brasil inteiro, porque evidentemente não conheço outras realidades de outros estados. Mas aqui no Rio, no meu trabalho como delegado, o que a gente percebe isso com muita clareza. É algo que até viola aquele senso comum, né, que nós temos sobre a questão do estupro. De que o estupro é praticado por aquele sujeito que na rua puxa uma mulher para um matagal, bota uma arma na cabeça dele. Não. Eu diria que mais de 90% dos casos de estupro são de estupro intrafamiliar. Né? Aquele estupro praticado por membros da família contra a filha, contra o sobrinho e por aí vai. Não apenas mulheres, homens também, principalmente quando são vítimas crianças, né? Isso é muito comum. E eu diria mais, nós temos uma cifra negra aí, aqueles casos não registrados, né? Também uma cifra bastante inexplorada de casos de estupro quando a vítima é uma mulher em situação de vulnerabilidade, por uma questão etílica, por exemplo, a mulher que vai no bar,
bebe o namorado ou o amigo, leva para o carro, estupra outra mulher no carro, isso muitas vezes não é interpretado como estupro, embora o seja. Isso sequer é registrado, né? São pouquíssimos casos que nós temos registrados sobre isso. Eu tenho certeza que o número é assustadoramente maior. Também no caso do estupro intrafamiliar, nós temos um número bem menor, né, de casos registrados do que os casos reais. Agora, aquele estupro clássico, né, do sujeito que aborda a mulher, não. Existem, claro que existem, mas são um número muito pequeno dentro desse universo, né, de situações. Então, acho que boa parte do enfrentamento ao estupro passa pela questão da educação sexual, de você levar isso a crianças, adolescentes, para que eles cresçam conhecendo o que é um estupro, para que possam identificar isso no seio familiar e para que depois, mesmo depois de adultos, numa situação de vulnerabilidade, que eles saibam, que eles tenham aquela consciência de que sofreram uma violência. Eu estava bêbado, sofri algum tipo de intervenção sexual nesse estado, mas isso é normal, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso é crime. Mas muita gente não tem essa consciência. Então, isso passa muito pela questão da educação sexual, sem sombra de dúvidas. Depois do não, tudo é abuso, né? Então, depois do não, tudo é estupro. Eu concordo totalmente com o doutor. E esses números de 2021 realmente são esses os números, o que é muito triste, que nos deixa muito triste, porque o abuso, o estupro intrafamiliar, né, o abuso familiar, ele é crescente. E nós fizemos aqui, né, no Brasil, dia 18 de maio, a gente faz aí uma luta contra o abuso sexual infanto-juvenil. E aí nós tivemos várias campanhas, estamos em campanha para a gente acabar com isso, diminuir isso, porque nós somos o segundo país em abuso infantil. E esse abuso acontece dentro de casa, e isso é muito triste, né? Muito por conta do machismo e do patriarcado, muito por conta da pandemia, do Covid, a criança ficou dentro de casa, e a criança não sabe distinguir até onde é carinho e até onde é carícia, né? A gente tem visto aí todos os dias crianças que estão sendo abusadas, escola, eu fiquei, parece que a gente não fica mais pasmo que nada, mas eu vi câmeras no banheiro de uma escola estadual aqui na Moca, ontem, né, que foi descoberto, e pais que estupram filhos, enfim, a gente precisa ter cuidado com as nossas crianças, muito cuidado com as nossas crianças. E o nosso judiciário, ele ainda não tem um olhar para essas crianças. Infelizmente, a gente verifica aí que no juízo criminal, muitas vezes, por conta do indúbio pro réu, esses abusadores, eles são absolvidos, né? Enfim, eu não tenho nem muito o que falar. Eu acho que a gente precisa ter um olhar especial. Nós estamos fazendo um projeto para a gente trazer escuta especializada e depoimento especial, depoimento especial e escuta especializada para a cotidiana junto ao fórum, porque a gente não está conseguindo. É muito triste. Né? E o Rio também, o Brasil inteiro tem. O Brasil é um país que está acima de quase de muitos, porque só perdemos para a Tailândia. Em abuso sexual infantil, só para a Tailândia. E é vergonha. Perfeito. Você falou do machismo, né? Tem uma frase, eu até anotei ela aqui, vou ler. Se nós, homens, engravidássemos, interromper a gravidez de uma pessoa com apenas 11 anos de idade seria a coisa mais natural, mais civilizada e justa deste mundo. Se nós, homens, engravidássemos, interromper a gravidez de uma pessoa com apenas 11 anos de idade seria a coisa mais natural, mais civilizada
e justa desse mundo. Essa frase é do Carlos Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Faz sentido essa frase para vocês? Essa questão do abuso, ela está vinculada diretamente ao machismo? Faz total sentido. Faz total sentido. Inclusive, quando foi criado, né, a possibilidade de aborto em caso de estupro, e isso se deu lá na era Vargas, né, na época, isso aí, recentemente eu vi uma entrevista sobre isso. Na época isso foi considerado supernatural, super avançado, mas bem aceito pela sociedade. Por quê? Porque na época uma mulher ter um filho fora do casamento era a pior coisa que podia acontecer para uma família, né? Então, para os homens, para os chamados pais de família e etc., aquela sociedade patriarcal, aquela estrutura, né, que ainda existe hoje, mas que era muito mais forte naquela época, o aborto era uma solução para isso. O aborto era uma saída. Então, por que não? Né? Vamos adotar essa inovação. E a gente vê que a nossa sociedade evolui em costumes, tal, mas fica essa questão do patriarcado lá na base. O aborto era aceito porque para os homens interessavam. Essa admissão do aborto era interessante. Hoje, quando você passa por situações de autoritarismo e etc., aí você tem a questão do controle sobre o corpo feminino que continua interessando aos homens, né? Ou seja, toda essa discussão em torno do aborto ou em torno dos crimes sexuais, ela tem muito a ver com a dominação masculina sobre as mulheres. Há uma ligação bastante íntima e bastante presente, né? E me parece até bem evidente. Perfeito. E o que a gente precisa também na consideração eu, como mulher advogada, embora especialista na lei da Penha, embora especialista na sofro violência institucional, sofro constrangimento todos os dias, né? Tem o costume, não adianta. E você é julgada a todo tempo, a mulher é julgada. A gente fala muito aqui do estupro marital, né? Também, após o não, tudo é abuso. E a gente é muito julgada. Você verifica pela questão da menina de 11 anos, né, do aborto, que está todo mundo aí horrorizado, porque a gente não sabe o contexto geral do que aconteceu, porque as informações vêm picadas, né? Depois a gente ficou sabendo que estupro, e quem é o estuprador, e depois a gente ficou sabendo que era um garoto, né? Então é uma situação análoga ao que a gente precisa ter cuidado com isso. Que até me leva a entender o motivo do porquê essa menina foi para um aborto, mas ela deveria ter feito o aborto antes, o aborto dela deveria ter sido feito antes. E é isso, essa menina está sendo julgada o tempo inteiro porque ela não tem ainda, né, com 11 anos, ela não tem um corpo que possa gerar, ela não tem um corpo para parir, né? Vou falar bem escrachada mesmo. E ela tá sendo julgada porque ela engravidou aos 10 anos e ela está sendo julgada porque ela fez um aborto aos 11 anos, um bebê de 7 meses. Então, assim, é muito complicado, né? A mídia, infelizmente, ela contribui, mas ela acaba com a mulher, né? E esse abusador, né? E num caso de um estupro, de um maior que abusou de uma criança, e esse estuprador, ele nunca nunca leva a culpa, né? A gente precisa realmente verificar isso. E a questão da outra moça também, que deu o filho para adoção, tá tudo aí, né? Tudo marcado. A mulher ela é tão rechaçada, tão humilhada, fica tão constrangida que ela falou: olha, eu não vou nem denunciar, porque não vai acreditar em mim. E realmente,
Às vezes a mulher chega numa delegacia e ela é mal atendida. Ela não tem um servidor que vai ter empatia por ela ali do outro lado, né? Então a gente precisa também de capacitação. Delegacias, embora a gente saiba que está sucateada, nós precisamos de capacitação, né? De pessoas que recebam, acolham a mulher sem julgamento. Porque muitas vezes ela quer só ser ouvida. Né? Eu Perfeito. de uma moça essa semana, ela falou para mim, ai, doutora, minha outra advogada, ela falava, ela não deixava eu falar. E às vezes você não precisa nem falar nada, ela quer ser ouvida. Né? É verdade. É verdade. Né? Gente, Mulher, o marido chega em casa, nem aguenta, né? Quando o marido chega em casa, a mulher passou o dia inteiro sozinha, começa, ai, olha, queimei a rosa, né? A criança que chorou, né? Então, a mulher, às vezes, ela só quer ser ouvida. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, de acolhimento, de receber sem julgamento. Então, muitas coisas, a mulher não vai à delegacia atendida, ela não vai olha, eu vou ser julgada, ela tem o medo, poxa, eu abortei, que eu fiz, mas eu abortei, eu estou sendo julgada. Então isso é muito ruim e acaba prejudicando ainda mais essa mulher. Vai a muitas morrem. Cara, sua posição. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, não sei se vocês podem me conceder a gentileza. A gente combinou uma hora, a gente consegue prorrogar mais 10 minutos ou 15 no máximo, para que a gente consiga só dar um fechamento. Não incomoda vocês? Sem problema, por mim não tem problema nenhum. Um pouquinho. Eu agradeço. Estava falando do machismo, eu lembrei de uma frase que esses dias eu até coloquei no meu Instagram. Os homens foram educados e criados para consumir as mulheres e não para admirá-las. Eu acho que é uma frase bem pesada, né? Mas a mulher foi servir. Doutora Silvia, a gente está de novo picotando o seu áudio. Quer tentar sair e entrar de novo? Eu vou tentar. Não tenho nada aqui. Quando a senhora saiu, melhorou. Se quiser sair, eu convido de novo. Pode ficar tranquila. E aí a gente tenta, para finalizar, a gente conseguir entender 100% da sua fala, que é muito importante. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta que é relacionada ao dia a dia do Dr. Bruno. Dr. Bruno, no seu dia a dia, como delegado, quais são as maiores dificuldades de lidar com vítimas de estupro e violência contra a mulher? O estupro já é um caso difícil de investigar por si só, porque envolve diversas circunstâncias, né? Mas aquele passo inicial tem que ser o preparo do servidor para acolher a vítima do estupro. Quando a vítima do estupro ela não se sente acolhida, a investigação ali já foi para o buraco, já não tem mais muito o que fazer a partir daí. Quando se trata a vítima do estupro como autora, né, de uma infração social, vamos dizer assim, a partir daí a investigação já tende ao fracasso. Então, a primeira coisa é acolher essa vítima do estupro, e isso depende de profissionais muito capacitados, né? Você tem que passar uma confiança, preferencialmente, evidentemente, se nós estamos falando de uma vítima do sexo feminino, do gênero feminino, o primeiro atendimento tem que ser prestado por uma mulher. Mas a gente sabe que nem sempre as polícias estão estruturadas para isso, né? Há unidades de polícia pelo Brasil em que muitas vezes nós temos ali no plantão 1, 2, 3 servidores, quando muito. Então nem sempre é fácil ter essa presença feminina, mas ainda que não seja o melhor dos mundos, que pelo menos aquele homem que está ali seja capacitado a prestar um primeiro atendimento bom, satisfatório, né? Segundo passo é você saber lidar com essa investigação, a colheita de provas, né? Sem que você
também piore até inadvertidamente, até de forma inconsciente, a situação feminina. É muito comum, por exemplo, que a mulher chegue numa delegacia e fale que foi vítima de uma violência sexual, questiona-se qual foi o tipo de violência sexual, que essa mulher fala, o abusador passou a mão em mim, eu estava dormindo, de repente eu vi ele manipulando meus seios, alguma coisa do gênero, e essa vítima, essa mulher, é encaminhada a exame de corpo de delito, onde ela vai passar por um exame ginecológico. Qual é a necessidade disso? Nenhuma. Né? Então, às vezes, o policial, até nessa tentativa de produzir uma prova de ser diligente, ele piora a situação daquela mulher. Isso tudo, claro, passa por capacitação. Passa por você submeter os policiais a um estudo constante, a constantes programas de atualização legislativa, de procedimentos, e que você tenha protocolos dentro da instituição que devam ser seguidos, né, em casos como tais. Perfeito. Vamos falar um pouco do caso lá de Tijucas. Acho que já foi muito falado isso na mídia, então eu não vou me estender muito nisso, até para respeitar o nosso horário. Há quem defende, eu ouvi muito isso, li muito isso, que a conduta da juíza não teria sido errada, que o Intercept pegou só partes da audiência. Mas pelas partes que foram divulgadas, não daria para tirar daquele contexto algo positivo, né? Porque me parece que as partes que foram divulgadas, apesar de talvez terem sido escolhidas propositalmente, que é o que se diz, algo pode ter ocorrido na audiência que justificasse a decisão da juíza e da promotora, a postura delas? A gente poderia encontrar alguma coisa que justificasse? Eu não... É bem complicado, né? A gente, recebendo as informações contadas, a gente até entende o motivo. Entende, mas não compreende. É bem complicada a situação ali do que foi divulgado, né? A gente vê flagrante violência institucional com a menina de 11 anos ou 10 anos, que a gente ainda não sabe se realmente já tinha 11 anos completos, enfim. Eu acho que foi totalmente fora do contexto. Essa questão de a conduta da juíza, mesmo porque uma criança, porque ela é uma criança, né? Uma criança de 10, 11 anos é uma criança, além de não ter o corpo, né, uma capacidade física, uma capacidade psicológica, de entender ali de que ela vai parir, de que ela está gerando, de que ela vai parir, ela teria que ser ouvida, deveria conversar, ser indagada por uma pessoa especializada, né? Fazer um depoimento especial. Eu penso dessa forma, né? E eu acredito eu, que a juíza não estava preparada, nem a juíza, nem o Ministério Público, para fazer, né, da Lei 17.000 e alguma coisa que eu não recordo dela, mas eu acho que o número da lei, mas eu acho que o mínimo, né? A menina não deveria ter sido exposta da forma que ela foi. Esse é o meu pensamento. Sim, claro. A descontextualização, né, ela é um problema moderno. Quando você tem esse fenômeno das redes sociais, em que você posta trechos de vídeos e etc. Então é muito fácil você descontextualizar alguma coisa. Mas suponhamos que aquela audiência tenha sido correta até aquele momento. Né? Foi tocada de maneira perfeita e retocável até aquele momento. Aquele momento já desautoriza tudo. Aquele momento ali é o momento em que demonstra extremo despreparo e uma violência para com aquela criança e para com a mãe daquela criança, né, que estava ali também presente. Algo ali bastante intenso, bastante pesado, realmente. Qualquer alegação de descontextualização nesse caso não me parece pertinente. Eu concordo com vocês.
Acho que é a tal da revitimização, né? Quer dizer, imagina a situação da menina que tem, numa situação daquela, pouco discernimento, né? Uma pessoa adulta numa situação daquela já estaria num nível de estresse elevado, a mãe sem poder falar, e já emendando uma outra pergunta, até uma pergunta acho que da Patrícia, que passou por aí, se o encaminhamento da menina para um abrigo foi correto, só com a suspeita de que o padrasto teria sido estuprador, e ele mesmo se dispôs a fazer o exame e foi constatado negativo o exame em relação a ele. Depois se tem notícia que era um menor de 13 anos. Essa conduta preventiva da juíza, nesse ponto ela errou também? A meu ver, desculpa, doutor. Fique à vontade. A meu ver, o que a gente conhece o caso e fica no achismo. É mais só para tratar um pouco, para respeitar o tempo da live. Ao meu ver, foi essa questão. Se realmente foi isso que aconteceu, porque o que a gente tem de informação agora é que o menino de 13 anos é filho do padrasto, e né, ela morava, acho que o padrasto, ela, a mãe e o menino de 13 anos, que é uma outra criança, né? Então, por conta disso, provavelmente a juíza tirou essa criança da casa, né? Responsabilizou a mãe pelo que houve, mas antes, eu acho que o primordial era já fazer esse aborto, por conta da situação da criança, da menina, né? E eu falo, gente, vamos resolver o problema, a gente resolve o problema e a gente chora depois, né? Vamos, né? Derramou o leite, ferveu? Vamos secar o leite e o resto a gente resolve depois. Se realmente foi isso que aconteceu, eu acho que é por esse motivo que essa menina foi mandada para o abrigo. E a mãe fala, né? O tempo todo, o que a gente tem de informação é que a mãe queria que o aborto fosse feito. Então, pode ser que a juíza e o MP responsabilizaram a mãe pelo que aconteceu, né? Ou por uma omissão ali, ou por uma negligência, vamos dizer, porque deixou 2 jovens juntos, enfim. Eu acho que a questão passa muito também pelo seguinte: suspeitamos que o agressor é o pai, o padrasto. No caso não foi, né? Mas há uma suspeita sobre isso. Então eu tiro a criança de casa, mas por que eu não tiro o agressor da casa? Né? Parece mais razoável. Perfeito. E nesse ponto tem um agravante, e se eu não me engano, tá? Eu cheguei a ler uma decisão, um trecho da decisão, e a juíza menciona que um dos motivos pelo qual o abrigamento foi feito foi para evitar que a mãe realizasse o aborto, né? Entre outros argumentos. Então, né? Complicado. Aí acho que essa pergunta vai mais para o doutor Bruno, mas a doutora Silvia, obviamente, pode se manifestar. Há quem diga, eu li bastante disso, que a conduta da juíza e da promotora se equipararia ao crime de tortura, em razão da violência cometida no momento da audiência por 2 pessoas que estavam fragilizadas. Faz algum sentido? O senhor, como delegado, tipificaria como crime de tortura? Não faria. A tortura ela pode ser psicológica, é bom que se diga, né? A gente fala muito, quando a gente pensa em tortura, a gente pensa muito na tortura física, mas a tortura ela pode ser psicológica também, só que ela exige, além de algumas finalidades especiais, né, um sofrimento muito intenso. Que no caso da tortura psicológica, ele é muito difícil de ser avaliado, né? Essa intensidade do sofrimento psicológico é algo muito complicado você estabelecer um parâmetro. Mas, além disso, você teria que estabelecer aquelas questões todas das intenções especiais concernentes à Lei 9455. O que me parece que mais se aproxima desse caso é o crime de violência institucional, que mesmo assim ele tem algumas nuances que talvez não estejam presentes, é uma análise que não é tão fácil de ser feita. Quer falar alguma coisa, doutora Silvia? Com relação a isso, fica à vontade. Eu concordo com
com o doutor Bruno, para mim também foi uma violência institucional, né? Total despreparo da profissional. A gente não seria papel dela estar fazendo aquelas perguntas para a menina, aquela indagação, mas porque você percebe que a menina não, né? Ela está sugestionada, né? É interessante dizer, só interrompendo, perdão, é que a violência institucional, ela existe. A dúvida é se existe o crime de violência institucional, que aí já tem algumas especificidades técnicas. Mas que houve uma violência institucional como conceito, isso não tem dúvida nenhuma. É isso. E ela, total despreparo, né? A ouvir a criança, e a criança sim, não. Você consegue? Ah, consigo. Né? Você quer? Não, você não quer, não. Então, assim, é muito complicado, né? É verdade. E o que me causa bastante surpresa é que, se você for analisar o currículo da juíza, ela é especialista nesse assunto. É isso que me causa tanta indignação. Mas, de qualquer forma, a gente está só aí passando por isso para respeitar o tema. É muito difícil de falar sem ter os autos todos. A gente acaba, talvez, sendo injusto com um dos lados. Por isso que não me aprofundei muito. Eu só trouxe Sim. eu acabei colocando isso na chamada da live, até para respeitar quem veio assistir por causa disso. Eu quis falar um pouco desse tema, mas eu acho que a gente já colocou posicionamentos, deixou claro aí que ninguém aqui concorda com a maneira como foi tratada. Eu acho que, da minha parte, com relação a essa questão de Tijucas, eu estou bastante satisfeito. Já caminhando para o final, chegamos nos 15 minutos, até já agradeço. Tem alguma coisa, doutora Silvia, que eu não perguntei, que a doutora acha importante colocar para a gente caminhar para o final já, algo que eu deixei passar? Eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui, sou sua filha, colega aqui de Cotia, muito obrigado de estar dando essa oportunidade de estar conhecendo o doutor Bruno, que é excelente, gostei muito dos posicionamentos, que é muito difícil, normalmente a gente bate de frente, mas super sensato, mestre, parabéns. E dizer que é para a mulher e para a criança que denunciem, que não desistam, que nem todo mundo é ruim, que tem muita gente no mundo boa e que a gente está aqui para ajudar, que é o AB Cotia. Toda segunda-feira a gente tem o núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica e isso engloba a mulher e a criança vítima de abuso sexual infantil. E estamos aqui, né, para atendê-los. A OAB de Cotia está de portas abertas. Doutor Bruno, foi um prazer. Muito obrigada, doutor. Prazer foi todo meu. Muito obrigada e um abraço para a família. Obrigado. Doutor Bruno, alguma coisa que eu deixei de perguntar? Muito pelo contrário, acho que essa live foi bem abrangente, ela tocou nos principais pontos e nos pontos sensíveis, né? Eu só peço perdão a quem me viu aqui no vídeo diminuindo de tamanho, porque eu estou num banco aqui que está com defeito, então ele vai abaixando devagarzinho, de vez em quando eu tenho que levantar para retomar a minha altura, né? Eu já não sou muito alto por natureza, então com esse banco abaixando eu vou ficando cada vez mais encolhidinho aqui no vídeo, mas foi um prazer estar nessa live com vocês. Gente, eu queria agradecer imensamente, dizer que, não pelo tema, como eu disse no início, não poderia estar feliz falando desse tema, mas eu estou muito feliz porque a gente chega na live número 99, são 99 quartas-feiras que eu estou aqui junto com vocês, que me dão essa oportunidade. O programa só existe porque vocês, que são especialistas, e todos os outros que passaram por aqui, me dão a oportunidade de conversar com vocês e aceitam o meu convite. Semana que vem a gente tem a live número 100, que é uma live comemorativa. Então, espero todos vocês. Dizer que o objetivo do programa é exatamente esse. É tratar desses assuntos de maneira leve, sem juridiquês, sem ficar vinculado muito à legislação, a número de artigo, mas tentar trazer um pouco de clareza para temas do cotidiano, para temas jurídicos controvertidos, respeitando as opiniões diferentes.
cada um se posiciona da maneira que quiser, eu procuro fazer isso da melhor maneira possível. Nem sempre eu acerto, obviamente, eu ainda sou uma criança nessa questão de lives, estou começando, mas é o meu agradecimento a todos que me acompanham. Eu vi passar por aqui muita gente que toda semana está por aqui, já é figurinha carimbada, pessoas novas. E agradecer a vocês, agradecer a todos que me seguem e dizer que se a gente conseguir plantar com essa live a semente para que as meninas, as mulheres que sejam vítimas de violência se encorajem para denunciar, se encorajem para se defender e saibam que há locais como a delegacia do Dr. Bruno, onde elas vão ser bem acolhidas e desmistifica completamente a questão da polícia agressiva, da polícia que não acolhe, e a gente não pode fazer da exceção à regra, né? A regra ainda é a polícia que acolhe, o delegado competente, que se dedica, que é professor de direito penal, que é mestre, que está nos grupos de professores de elite. Essa é a regra. A exceção é aquela que a gente não gosta de falar. E, ao mesmo tempo, a doutora Silvia, que está aí nessa luta em defesa das mulheres. Então, se a gente conseguir plantar a semente de que há esperança, tanto para ser acolhido numa delegacia de polícia, como há os justiceiras, como há as comissões da OAB, eu já me dou muito por satisfeito. Eu acho que é por aí. Gente, muito obrigado de coração. Desculpem ter passado 20 minutos do tempo programado, mas eu não poderia finalizar sem passar por esse caso de Tijucas. Então, boa noite a vocês. Estou muito grato e feliz pelo conteúdo que vocês trouxeram. Eu acho que é uma das melhores lives que a gente fez dentro dessas 99. Tiveram várias fantásticas, mas a de hoje eu acho que é uma de maior relevância social. Então, obrigado aos dois, a doutora Silvia, ao doutor Bruno e a todos vocês. E aí, se deixar, eu fico falando aqui até meia-noite, preciso liberá-los e liberar todo mundo que está na live. Muito obrigado. Gratidão a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e denunciem a violência também. Tchau, gente. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até logo.